Fala galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Vinícius Guinantes, professor de Informática e Tecnologia da Informação, e hoje nós estamos começando aqui mais uma aula no YouTube. Bom, hoje a gente vai falar sobre ITIL. Então você que está estudando para carreiras fiscais, tá? Esse vídeo é para você. Então, se você está estudando aí, por exemplo, para um Cefaz ou para a própria Receita Federal, que é uma boa talvez venha aí, no concurso, a gente ainda não sabe, mas muitos dizem que é muito provável, a probabilidade é muito grande disso vir no próximo concurso da Receita Federal. Eu acredito que venha, tá? Então, mesmo que não venha, já é um estudo aí para você que está prestando, as secretarias das fazendas estaduais. Legal? Bom, galera, então antes da gente começar aqui essa aula, eu já quero deixar as minhas redes sociais lá no Instagram, @prof.viniciusguinanit, e aqui no YouTube, o meu canal, Professor Vinícius Guinanit. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, deixa muito like nesse vídeo para a gente conseguir atingir mais pessoas, compartilha nos seus grupos e também comenta aí embaixo e ativa também o sininho para você receber as novas notificações. Legal? Pessoal, toda terça e quinta eu vou lançar vídeos novos aqui, tá? Claro que a gente vai fazendo aí uma semana para cada carreira, Mas a gente vai ter sempre vários conteúdos aí para estar discutindo sobre. Legal? Então vamos lá, vamos começar aí falando sobre ITIL. Bom, galera, se você não sabe o que é ITIL, ITIL vem da abreviação de Information Technology Infrastructure Library, ou basicamente, Biblioteca de Infraestrutura de TI. Legal? E o que é essa tal, Para que serve essa biblioteca, pessoal? A ITIL, ela surgiu num contexto onde alguém, ou um grupo de pessoas pensou assim, que bom seria se a gente pegasse, todo essa nossa experiência e colocasse isso em livros, Pô, todos os perrengues que a gente já passou, todos os problemas, problemas com o usuário, problemas com fornecedores, problemas com clientes, e colocasse isso em livros, E foi assim que a ITIL surgiu. Então a ITIL, pessoal, ela é nada mais nada menos do que um conjunto de boas práticas, tá? Ou seja, a ITIL, pessoal, ela não é uma metodologia, ela não é uma metodologia, repito a vocês, tá? Então, se aparecer alguma coisa na sua prova afirmando que a ITIL é uma metodologia, está errado, ok? A ITIL, ela é um conjunto de boas práticas. Por isso, pessoal, a ITIL, ela traz recomendações e não afirmações. Então, a ITIL, ela vai trazer coisas do tipo, olha, recomenda-se que seja feito desse jeito, recomenda-se que aquilo seja feito desse jeito, tá? E assim, basicamente, ok? Bom, além disso, aqui diz, que ela é uma biblioteca que está dividida em 5 livros e 28 processos. Bom, galera, esses 5 livros, que são esses aqui, estratégia de serviços, desenho de serviço, transição de serviço, operação de serviço e melhoria de serviço continuada, é o que a gente chama de ciclo de vida da ITIL. Então, que a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente. Então, é o que a gente chama de ciclo de vida da ITIL. E, pessoal, é basicamente nesses 5 livros onde se encontram esses 28 processos aqui, tá? E a gente, óbvio que não vai dar tempo da gente falar de todos eles, cada um detalhadamente, mas quando a gente faz uma aula, uma aula mais específica, a gente comenta sobre cada um deles e também a importância deles para a prova, ok? Mas é necessário que você tenha pelo menos uma noção de cada um desses 28, tá? Óbvio, você não vai decorar os 28, mas você precisa minimamente saber o que é cada um. Legal? Bom, antes da gente partir aí, efetivamente para o que é a ITIL, vamos falar aí de algumas características da ITIL. A primeira delas é que ele é um modelo de gestão baseado em processos, tá? Então, conforme a gente falou, a ITIL, pessoal, ela está presente, tá, nos 3 níveis da empresa: o estratégico, o tático e o operacional. Tem um deles que há uma predominância, mas a gente vai falar daqui a pouco,
tá? Mas ela está presente sim nos 3 níveis, tá? Quando a gente fala em ITIL, pessoal, a gente está falando de governança de TI. Governança de TI. E o que é essa tal governança, pessoal? Governança está intimamente ligado ali com alinhar a TI, né? Então, alinhar ali a TI aos negócios da empresa. Aos negócios da empresa. Então, por exemplo, se a empresa é uma empresa que fabrica plástico, né? Obviamente, pessoal, vai ter ali máquinas, vão ter coisas naquela empresa que precisam estar ligados ao mundo da tecnologia, tá? Então, por exemplo, quantos plásticos ela está produzindo, o nível de estoque, tudo isso acontece ali de uma forma eletrônica, tá? De uma forma digital, né? Digamos assim. E, obviamente, a TI ela está ligada àquela atividade. Então, a TI, galera, ela eu gosto de. Eu não, né? Os autores dizem que a TI ela está ligada ali a uma atividade e-mail, e os negócios é a atividade fim da empresa, né? Então, por exemplo, produção de objetos, né? Ali um hospital, por exemplo, né? Qualquer hospital que você vai hoje tem computador, né, pessoal? Legal? Muito bem. Ele é um padrão aberto, né, de domínio público, então qualquer um pode ter acesso ali à ITIL, né, aos livros da ITIL. Claro, você vai ter que comprar os livros, mas qualquer um pode usar essas boas práticas, tá? É claro que muitas vezes também você vai precisar, se você for implementar na sua empresa, né, ou ali no órgão público, você vai precisar de alguém certificado ITIL. Eu tenho propriedade para falar sobre isso porque eu sou certificado ITIL. Eu tirei a minha certificação em meados de 2016, tá? Já faz um tempinho, que era quando eu ainda atuava na iniciativa privada, né? E aí eu acabei estudando ali, né, bem mais a fundo, né, do que você estuda para concurso público, e você tira essa certificação, tá? Bom, além disso, a ITIL, pessoal, ela é prática, tá? Então, apesar dela estar ali nos livros, ela vai te recomendar que você faça coisas práticas. Então, por exemplo, monte uma central de serviços, faça isso, faça desse jeito, faça daquele jeito, tá? E ela é não teórica. Então, toma cuidado se a prova vier ali falando, né, que a ITIL ela é teórica, o que obviamente está errado. A ITIL ela também é dinâmica, ou seja, os processos, pessoal, eles podem mudar a todo tempo. Então, por exemplo, pode ser que um processo ele acabe tornando não tão relevante para o seu negócio. Você não precisa implementar os 28 processos. Você pode implementar os que forem mais viáveis para o seu negócio, tá? E além disso, esses 28 processos, pode ser que hoje algum deles não sejam necessários, mas pode ser que futuramente sejam, tá? Então, por isso que ela é dinâmica. Tá? E ela é não estática. Então, também, se aparecer alguma coisa falando que a ITIL é estática, toma cuidado que a questão está errada. Bom, como eu falei, a ITIL ela é operacional. Então, ela atua no nível operacional aqui da empresa. É onde há a predominância da ITIL. Claro, a gente vai ver que a ITIL ela também está presente no nível estratégico, ela também está presente no nível tático, mas o foco mesmo da ITIL é no nível ali operacional. Legal? Professor, então existe alguma metodologia que está ali pro nível estratégico? Existe sim, pessoal, que é o tal do COBIT 5, tá? É o COBIT 5 que provavelmente também está no seu edital. Então, se esse vídeo aqui, pessoal, tiver muito like, tá? Se a gente conseguir bater uns 100 likes mais ou menos, né? Eu faço aí um vídeo sobre COBIT 5, legal? Então, se você quiser um vídeo aí sobre COBIT 5, compartilha bastante esse vídeo, tá? Manda aí para os seus amigos, pede aí para eles darem like, que eu faço um vídeo aí falando sobre COBIT 5, beleza? Muito bem. Bom, galera, chegamos aqui então ao ciclo de vida da ITIL, tá? E aí é aquela imagem, né, que eu já tinha, são os 5 livros, né? Então cada livro ele vai tratar de uma fase ali do COBIT 5, do COBIT 5 não, perdão, da ITIL, né? Então tudo começa ali na estratégia de serviços, né? Depois a gente passa para o desenho de serviços, depois para a transição, para a operação e para a melhoria continuada. Bom, a primeira é a estratégia de serviços. Então, pessoal, lá na estratégia de serviços é onde
a gente tem, né, o nível mais alto da empresa, onde a gente tem a diretoria, onde a gente tem a governança, né? E é nessa etapa do ciclo de vida da ITIL onde ocorre a criação de políticas, tá? Como eu coloquei aqui para vocês, a criação de políticas e dos processos de gerenciamento de serviços. Então, qual que é o norte dos processos da nossa empresa? Né? Eu preciso saber o que minha empresa quer, ou muitas vezes, pessoal, o que o meu cliente quer, tá? Se você não tiver uma estratégia bem definida, tá? Tudo vai sair ruim, tá? Tudo. E aí, né? Muitas vezes acontece aquilo, né? Você entrega o produto para o cliente e o cliente fala, não foi isso que eu pedi. Ou muitas vezes era o que o cliente pedia, mas não era o que o cliente queria. Né? Isso é péssimo para o negócio. Então é por isso que você precisa ter uma estratégia bem definida. E a gente vai falar depois dos processos da estratégia. Depois nós temos o desenho de serviço, que é basicamente onde você tem o profissional ali de TI, que ele vai começar a, por exemplo, mostrar como é que um serviço funciona. Então, por exemplo, definir metas para aquele objetivo, para aquele serviço, tá? Então, por exemplo, se for um servidor ali que vai atuar e tal, quais são as margens de segurança desse servidor? Por exemplo, será que ele operar a 70% da capacidade dele é bom? Ele tem que sempre operar a 100%? Óbvio que não, né, pessoal? Quando a gente tem um servidor de TI, tá? Geralmente ele opera a 50% da capacidade dele. E aí, quando ele está ali mais ou menos 70%, acende um sinal amarelo, né? E quando ele bate ali 90% já é um sinal vermelho, tá? Se ele chegar a 100, já lascou tudo, ok? Então, essas métricas, né, elas são definidas aqui no desenho do serviço. Além disso, também, obviamente, o funcionamento do serviço, ele também é definido aqui. Legal? Bom, outra coisa, galera, que é importante, que ele detalha aspectos do catálogo de serviço, tá? Esse catálogo de serviço, galera, toma muito cuidado porque ele não é definido na estratégia, e sim aqui, tá? E as provas, elas vão cobrar isso de vocês, tá? Vão falar que o catálogo de serviços é definido na estratégia, o que está errado. Pessoal, na estratégia é definido algo que a gente chama de funil de serviços, tá? É definido aqui na estratégia. E o catálogo de serviços é definido aqui no desenho, tá? Bom, dando continuidade aqui então. Bom, galera, além disso, nós temos também a transição, tá? Deixa eu só fazer um esquema aqui para que vocês consigam enxergar um pouquinho melhor. Pessoal, só uma coisa aqui que eu gostaria de ressaltar antes, né? O funil de serviço são aqueles serviços que estão em desenvolvimento. Então, aqui no meu funil de serviços, eu tenho que falar, por exemplo, olha, esses serviços aqui eles estão sendo criados, tá? E antes dele, pessoal, a gente tem um tal portfólio de serviços. E é nesse portfólio onde encontram-se todos os serviços, inclusive aqueles serviços que já estão obsoletos, que já passaram do tempo ali e já foram retirados de produção. No catálogo de serviço, pessoal, que fica lá no desenho, a gente tem os serviços que estão em produção, ou seja, que estão em funcionamento. Tá? Então é bem legal fazer essa distinção entre portfólio de serviços, funil de serviços e catálogo de serviços. Legal? Então toma muito cuidado aí com essa parte aí, beleza? Bom, muito bem, galera. Nós temos agora então a transição de serviços. A transição de serviços, basicamente, é aquele serviço que ele acaba de ser criado e aí ele vai ali entrar em produção, tá? Isso é uma fase muito importante, tá? Por quê? Porque muitas vezes, galera, pode impactar ali um serviço que está em produção, tá? Então, por exemplo, a transição de serviço ela também envolve atualizações. E sabe quando o serviço fica fora do ar? Muitas vezes é o serviço que está nessa fase aqui. Então não pode ser qualquer coisa ali, não pode ser, já desliga o servidor ali e vamos ver. Não é bem assim, não é bagunçado, tá?
Então, basicamente, ele orienta a implementação de serviços novos ou que foram modificados, né, ali atualizados, conforme a gente falou. E aí, ele detalha mudanças, configurações, ativos, liberação, teste, avaliações. Bom, nós temos também a operação de serviço, né? A operação de serviço basicamente são as atividades do dia a dia da empresa de TI, né? Então ali é o funcionário que vai, né, quando você liga lá na central de serviços, por exemplo, é o funcionário que vai te atender, vai abrir o seu chamado, vai fazer a sua solicitação, vai deslocar uma equipe que esteja em algum lugar lá para ir arrumar o seu computador, para arrumar a sua impressora, tá? E né, esse é o que a gente vê. E também tem aqueles funcionários que a gente não vê, né, que, por exemplo, fica lá cuidando da parte de infraestrutura de TI, dos servidores, verificando, olhando, analisando as telas para ver se está tudo dentro dos padrões, se não tiver ele vai agir, tudo isso, tá? Então essa é a parte de orientação, de operação de serviço, tá? Então ela vai detalhar o gerenciamento de eventos, né? Eventos, galera, só para situar aqui, é tudo aquilo que acontece dentro de uma organização. Então, por exemplo, o servidor foi inicializado, o servidor foi desligado, tudo isso são eventos, tá? Então, esses eventos eles podem ser bons ou eles podem ser ruins. Então, por exemplo, o servidor de backup, o backup foi realizado com sucesso às 8 horas. Isso é um evento. O backup não foi realizado às 8 horas. Isso também é um evento, só que é um evento ruim. Nós temos também os incidentes, que eu já expliquei aqui para vocês, tá? Que é aquele tipo de acontecimento que ele interrompe um serviço em funcionamento, tá? Problemas é aquele tipo de incidente em que ele acontece pela primeira vez e ninguém ainda sabe a causa raiz dele. Nós temos também uma requisição nós temos também pedidos de acesso, né? Onde a gente, por exemplo, quando o pessoal ele solicita acesso a alguma pasta ou alguma área da empresa, tá? É a TI que faz isso. E também a parte de requisições ou solicitações. Então, por exemplo, quando você pede para trocar o seu mouse, para vir dar uma olhada no computador, tá? Se o serviço ele está funcionando, mas ele está funcionando com algumas restrições, isso é uma solicitação, tá? E aí você pode abrir ali na TI, né, uma solicitação. E por fim, nós temos a melhoria de serviço continuada, que é basicamente ali prover uma melhoria no serviço de TI, tá? Vale ressaltar, pessoal, que a ITIL ela é baseada lá no ciclo PDCA. Então você que já estudou aí administração sabe muito bem sobre esse tal PDCA, legal? Que é basicamente o Plan, Do, Check e Act. Planejar, fazer, checar e agir, legal? Bom, e por fim, né, chegamos aqui então aos tão esperados processos da ITIL, que são todos esses daí que vocês estão vendo, tá? Eu não contei, pessoal, se tem 28 aqui, tá? Mas se não tiver, às vezes é porque eles minimizam alguns para poder caber todos aí. Então, basicamente, pessoal, a gente começa lá na estratégia de serviços, né? Onde a gente vai fazer o quê? Vai avaliar, né, a estratégia, a gente vai gerar uma estratégia e a gente vai executar essa estratégia, ok? E aí, basicamente, quais são os processos que nós temos aqui? Nós temos o gerenciamento estratégico para serviços, onde a gente vai verificar, por exemplo, quais são os serviços necessários, se é necessário ter aquele serviço ou não. Gerente de relacionamento de negócio. Então, aqui, pessoal, é aquele cara que vai conversar com o cliente, né? Vai verificar com o cliente e com os stakeholders, né? Vai ver se aquilo lá é necessário, se ele não é necessário, se realmente aquilo que o cliente está pedindo, se é o que ele quer, tá? Porque às vezes o cliente pede uma coisa, mas ele quer outra. Tem que tomar cuidado com isso. Gerenciamento financeiro, galera. A ITIL, ela tem gerenciamento financeiro. Grava isso porque a gente vai fazer questão sobre isso, ok? Gerenciamento de portfólio de serviços. Então, como eu falei para vocês, todos os serviços que a empresa é capaz de fazer, a empresa de TI, por exemplo, aquela empresa, ela é capaz de fornecer uma central de serviços? Sim ou não? Tá? E gerenciamento de demanda. Então, por exemplo, aquilo que o cliente está pedindo, eu sou capaz de atender? Eu tenho que olhar isso, ok? Bom, e aí nós chegamos aqui ao tal desenho de serviço. Então, é onde a gente vai botar ali, né, a mão na massa e começar a criar aquele desenho no papel ainda, mas vamos criar. Então, a coordenação, né, daquele desenho, gerenciamento de nível de serviço, pessoal. Esse aqui
vocês podem encontrar com essa famosa sigla aqui, ó. Opa, pegar uma outra cor. Que é o famoso SLA, Acordo de Nível de Serviço, Service, agora esqueci, mas é alguma coisa Agreement, né? Então, basicamente é o que? Olha, o meu servidor ele pode ficar só 1 hora indisponível, tá? Então é o seguinte, vocês aí da TI faz o que for, se vira de ponta cabeça, tá? Para restabelecer a conexão do meu servidor em 1 hora. Senão, o número de vendas que eu vou perder vai ser absurdo, tá? E aí, pessoal, muitas vezes eles incluem multas no contrato, multas milionárias, tá? Por exemplo, imagina um servidor do Google 30 segundos fora do ar, tá? Imagina o prejuízo, vai lá para casa dos bilhões, tá? Bom, gerenciamento de capacidade, tá? Pessoal, aqui esse gerenciamento de capacidade, ele é legal quando a gente fala de crescimento da empresa, tá? Então, por exemplo, às vezes eu planejo uma empresa para ela suportar uma coisa, só que daqui 2, 3 anos aquele suporte já está obsoleto. Então, eu vou gastar muito mais para mudar toda aquela infraestrutura. Então, no gerenciamento da capacidade, pessoal, já é interessante com que eu faça o quê? Já que eu faço um planejamento já pensando no futuro, tá? Gerenciamento de catálogo de serviço. Então, conforme eu falei para vocês, né? Tomar cuidado para não confundir o catálogo de serviço com o portfólio de serviço. O portfólio é onde estão todos os serviços e o catálogo de serviço é aqueles serviços que estão em produção. Gerenciamento da disponibilidade. Então, gerenciamento da disponibilidade é o quê? É o tempo em que o meu servidor é capaz de ficar disponível. Então, por exemplo, como é que eu atinjo essa disponibilidade? Basicamente, seria o quê? Se o meu expediente é das 8 às 5, para eu atingir 100% da disponibilidade, o meu servidor ele tem que ficar ativo das 8 às 5, tá? Não precisa ficar 24 horas. Continuidade de serviço de TI. Pessoal, continuidade de serviço é a capacidade da minha TI em restabelecer a conexão caso aquele serviço seja interrompido, tá? Então, por exemplo, quais são os procedimentos de restauração do backup, por exemplo? Se cair a internet, quanto tempo que eu demoro para acionar o link de backup? Tudo isso, ok? Segurança da informação, né? Então, tanto a segurança física, né, pessoal, como, por exemplo, acesso a partes restritas, né? Quem que pode entrar dentro do servidor? Não é qualquer pessoa, né? E se entrar, tem que ter digital lá para eu saber a hora que a pessoa entrou, a hora que a pessoa saiu, tudo isso, ok? E gerenciamento de fornecedor, né? Então, por exemplo, é muito comum, pessoal, nas empresas atualmente, que os vendedores eles vendam, por exemplo, eles vendem lá de uma marca específica e aquele equipamento ele queima. Dependendo do seu contrato de serviço, em 2 horas tem um profissional lá em qualquer lugar do Brasil para efetuar a troca daquele dispositivo. E é coisa muito rápida. Ele chega, tira um e coloca o outro, tá? Muito rápido mesmo. Bom, chegamos aqui então à transição de serviço, ou seja, é a hora que o serviço sai do papel e começa a entrar na prática. Primeira coisa é o planejamento, né, galera? Então, como é que isso vai acontecer? Né? Geralmente a gente chama de GMUD, né? Como é que isso vai acontecer? Ou RDM, né? Requisição de mudança, GMUD, gerenciamento de mudança, né? Como é que isso vai acontecer? Vai acontecer à meia-noite, né? Geralmente a equipe de TI trabalha à noite, né? Por quê? Porque o serviço não pode parar durante o dia. Gerenciamento de mudança, né? Então, qual que é a equipe que vai fazer? Se aquele profissional está capacitado para fazer ou o que ele precisa. Gerenciamento de configuração e de ativo de serviço. Bom, aonde estão as configurações daquele equipamento? Por exemplo, se é um switch, eu preciso ver aonde estão as configurações de cada porta, se eu já tenho o arquivo de configuração. Gerenciamento de liberação, quem é que é o responsável por aquilo? Se aquele profissional que estiver lá der algum problema e ele não souber resolver, quem é que vai interagir? Quem é que vai interagir ali? Quem é que vai liberar isso? Quem é que vai dar o ok? Quem é que vai fazer tudo isso? Gerenciamento do conhecimento, tá? Então isso aqui geralmente é uma base de conhecimento que a empresa tem, como por exemplo os manuais, né? Para o profissional seguir, né? Caso tenha ali alguma dúvida, ele pode ir lá e consultar essa base do conhecimento. Depois ele vai avaliar aquela mudança, né? Quem é que vai dar o ok e falar, não, olha, beleza, a mudança foi feita certinho, né? E depois vai fazer uma validação, um teste do serviço, e o serviço
diz que ele já está apto ali a entrar em produção. E aí, até que ele entra, né, efetivamente, e quem passa a tomar conta é a equipe de operação de serviço, tá? A equipe do dia a dia. Então essa equipe, pessoal, ela vai fazer exatamente aquilo que a gente comentou. Vai fazer a parte de gerenciamento de incidente, gerenciamento de problema, gerenciamento de acesso, de requisição, de evento, tá? A gente já comentou aqui sobre cada um deles, não vou ficar prolongando. Bom, além disso, pessoal, essa equipe também tem algumas outras funções, tá? Como, por exemplo, gerenciamento de aplicativo. Deixa eu ver se eu não estou na frente aqui. Deixa eu sumir um pouquinho aqui para ficar um pouquinho melhor de falar aqui sobre isso. Bom, então a gente tem ali gerenciamento de aplicativo. Nós temos também o gerenciamento técnico e o gerenciamento das operações de TI. Pessoal, o gerenciamento de aplicativo, aqui basicamente são os famosos desenvolvedores, né? Que é o quê? Aquele pessoal que cria lá, né, os aplicativos, ou o famoso desenvolvimento. Nós temos aqui também o gerenciamento técnico, né? Então, onde a gente tem o pessoal lá do nível 2 e 3. Então, por exemplo, deu algum problema lá no nível 1, né? Que o nível 1 é aquele nível que atua mais próximo ao usuário. E aí ele não sabe resolver, ele escala esse problema aqui para o nível 2. Se o nível 2 não souber resolver, ele escala aqui para o nível 3. E o nível 3 se vira e tem que resolver. Se não, ele entra em contato com o fabricante e tal, sem problema nenhum. Beleza? Bom, e aqui nós temos gerenciamento das operações de TI. Então, operações de TI, que é aquilo ali do dia a dia, né? Como é que, por exemplo, o pessoal que vai lá no pessoal de campo, né? Como a gente gosta de comentar, que é aquele pessoal que vai lá, troca o toner da impressora, que põe a mão na massa, né? Gerenciamento de instalações, então o pessoal que cuida ali do, do data center, né? Do lugar, fica ali no monitoramento, e o pessoal da central de serviços, tá? Eu já tive o prazer de trabalhar aqui numa central de serviços, né? E é bem legal, galera. Basicamente você fica lá olhando ali para algumas telas, atendendo o telefone, tá? E geralmente, né, essas centrais de serviços elas são 24/7. A que eu trabalhei era. E né, você fica lá e aí entra uma equipe, sai outra. Bem legal. E para a gente finalizar, nós temos a melhoria contínua de serviço, que é basicamente um processo de melhoria de 7 etapas, tá? Que eu não vou abrir muito ele aqui, né? Que basicamente serve para a melhoria de cada um desses processos que a gente comentou agora e da melhoria da TI como um todo, beleza? Bom, como eu comentei com vocês, né, pessoal, aqui a ITIL ela é baseada no ciclo PDCA, tá? Então, que vem aí de planejar, fazer, plan, do, check, né, checar e depois agir. Legal? Bom, galera, então eu espero que você tenha gostado aqui desse nosso resumão sobre ITIL, tá? É claro que a gente precisaria de muito mais tempo para falar sobre cada um desses processos, mas eu acredito que você já deve ter uma noção agora sobre o que é esse tal de ITIL, tá? Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Se você não esquece de deixar aquele like maroto aí para mim, tá? Isso me ajuda bastante, tá? Um abraço para vocês. Bons estudos e até a próxima. Valeu!